Olá! Existe uma grande polêmica sobre Miguel, um anjo relatado na Palavra de Deus, onde a Igreja Adventista apresenta de que o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Agora, como ter base bíblica para isso? Um dos relatos que vão contra isso, aparentemente, é o que está lá no livro de Judas, no verso 9, onde diz o seguinte: nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Ora, se Jesus é Deus, ele não teria autoridade para repreender o diabo? Ele não teria autoridade para combater ali e ter a decisão? Aparentemente, Miguel não teve essa força. Como entender, baseando-se na palavra de Deus, que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus, como afirmam os adventistas do sétimo dia? Essa e muitas outras questões se acompanham agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui com a gente. Como você sabe, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e faça o programa acontecer. Afinal, são as suas perguntas, os seus questionamentos que sempre estão na mira da verdade. E quem está aqui para responder baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Satisfação estarmos aqui com o nosso telespectador e ouvinte. E eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para todo o pessoal de Worcester, nos Estados Unidos, na região lá de Boston, não é? Obrigado pelo carinho de vocês, pela forma como vocês apreciam a Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. Que Deus abençoe a cada um. E obrigado a você, amigo telespectador, que está acompanhando pela primeira vez este programa. Este é um programa de respostas a dúvidas. Nós estamos esperando as suas dúvidas para respondermos as suas perguntas à luz da Bíblia Sagrada. E esperamos que Deus mostre que realmente na Bíblia você tem as respostas para tudo aquilo que você mais precisa. Muito bem, você já sabe. Para você participar aqui do programa, você tem diversas formas. Você pode mandar através do SMS, você tem as redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso blog. Mas daqui a pouquinho eu te falo detalhadamente como você pode mandar as suas dúvidas, tá bom? Professor, nós abrimos o programa falando sobre essa polêmica que tem na compreensão do arcanjo Miguel. Existem, acho que, dois grandes momentos onde na Bíblia é citado Miguel ali, lá em Daniel ou em algum outro momento, mas aqui esse texto de Judas é o texto onde mais nos mostra que aparentemente Miguel não tinha força sequer contra Satanás, como ele pode ser uma representação do Cristo. Essa é a questão que chegou aqui pelo nosso blog, professor. Quem mandou foi o Orley Lisboa, ele é de Carapó, no Mato Grosso do Sul, e ele disse o seguinte: gostaria de saber de vocês qual é a relação que existe entre Jesus e Miguel. Jesus é Deus e Miguel é um anjo criado, certo? Quando lemos Judas 1,9, por exemplo, ali é claramente que o arcanjo Miguel é quem disputava com o diabo e não Jesus Cristo. Por isso gostaria de saber por que vocês adventistas dizem que Miguel é um nome aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Professor Leandro Quadros, para a gente entender essa polêmica aí, qual é a base bíblica que você tem para afirmar que o arcanjo Miguel é Jesus?
Em primeiro lugar, é importante informar ao nosso telespectador que a identificação de Miguel com Cristo não é algo feito simplesmente ou somente pelos adventistas. Ao longo da história, comentaristas bíblicos de grande calibre identificaram a pessoa de Cristo com o arcanjo Miguel. Vou lhe dar alguns exemplos. Matthew Henry, você pode ler, por exemplo, no comentário de Matthew Henry, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que Matthew Henry relaciona Miguel com Cristo, sem isso interferir na divindade de Cristo. Você tem também Adam Clarke e o Dr. John Land, entre outros comentaristas. Então, a afirmação de que os adventistas dizem que Miguel é Jesus, ela não é uma afirmação correta. Na verdade, historicamente, ao longo da história, vários comentaristas protestantes identificaram Miguel com Cristo. E isso ocorre não porque não creiamos na divindade de Cristo, muito pelo contrário. Tanto Adam Clarke, Matthew Henry, o Dr. Land, os adventistas, creem na total e absoluta divindade de Cristo. Cremos nas palavras de Isaías 9, verso 6, de que Cristo é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Cremos em Atos 3,15, que diz que Cristo é o autor da vida. Cremos em João 1 a 3, onde é dito que Cristo era o verbo, o agente ativo da criação, e sem ele nada do que existe foi feito. Ou seja, cremos na pré-existência de Cristo, na eternidade de Cristo, e que ele tem a mesma essência divina que Deus Pai. Então, a nossa interpretação acerca de Miguel não diminui em uma vírgula sequer a divindade de Cristo, assim como a interpretação de Matthew Henry, do Dr. Land e também de Adam Clarke, entre outros, não diminui em nada a divindade de Cristo. Então é importante você ter esse pressuposto, porque existem pessoas mal intencionadas na internet que dizem que o adventista, por crer que Miguel é Jesus, ele está diminuindo a pessoa de Cristo, rebaixando Cristo a uma posição de criatura. Quem diz isso é um mal intencionado ou, obviamente, desconhece totalmente o assunto, porque isso não é verdade, como você pôde perceber até aqui. Agora, por que nós relacionamos a pessoa de Cristo com Miguel? Veja, em primeiro lugar, você percebeu que nós cremos na absoluta divindade de Jesus, né? Nós não questionamos nenhuma vírgula a divindade de Cristo. Não tem como isso. Qualquer pessoa, qualquer movimento que diminua a pessoa de Cristo e o apresente como uma criatura é um movimento herético, sem sombra de dúvidas. Agora, ao relacionar Cristo com Miguel, nós não estamos necessariamente dizendo que ele é uma criatura, mas simplesmente dizendo que no conflito cósmico ele tem uma função distinta. A palavra Miguel significa quem é como Deus. Este nome, Miguel, é um desafio. Então, quando o nome Miguel significa quem é como Deus, ele já está nos remetendo à pessoa de Cristo. Porque, de acordo com João 10,30, o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um. Em João 14, 9 e 10, Cristo disse, quem vê a mim vê o Pai. Então, o único ser que é como Deus é Jesus. Então, pelo nome Miguel, nós não conseguimos identificar Miguel a uma criatura. Você pode pensar, mas a Bíblia usa o termo arcanjo. Óbvio, o termo arcanjo pode se referir a criaturas, porém, o termo também significa anjo-chefe ou mensageiro-chefe. Considerando que Cristo é o criador dos anjos e é Deus, não há problema em ele ser chamado de arcanjo no sentido de anjo-chefe, de mensageiro-chefe, porque ele é o mensageiro da divindade principal à humanidade. Ele é quem representa a Deus Pai diante da humanidade. Então, Cristo, ele é o comandante das hostes celestiais e ele usa este nome Miguel quando está em conflito direto com Satanás. Mas Cristo é Deus. Isso em nada interfere na absoluta divindade de Cristo. Então, o nome Miguel, quem é como Deus, é um desafio à pretensão de Satanás de querer ser como Deus,
como lemos lá em Isaías 14, 12 a 14. Satanás pensava que ele subiria às alturas dos céus e seria semelhante ao Altíssimo. Então, quando Cristo, o divino Cristo, assume este nome funcional de Miguel no conflito contra Satanás, ele está desafiando Satanás, dizendo o seguinte: ó, o único que pode ser como Deus sou eu, porque eu sou o Criador e você é criatura. Outro detalhe importante que nos leva a relacionarmos Miguel com Cristo, este nome funcional com a pessoa de Cristo, é a ressurreição. Se você fizer uma comparação, você vai ver um paralelismo entre Daniel, capítulo 12, verso 2, que menciona a ressurreição, com a volta de Cristo e a ressurreição no Novo Testamento. Então, em Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2, é dito assim, ó: nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro da vida. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Ou seja, como resultado do levantamento de Miguel, diríamos assim, ocorre a ressurreição. Então, Miguel aqui está relacionado à ressurreição. Não cremos que uma criatura poderia devidamente estar relacionada à ressurreição, porque de acordo com Atos 3,15, Jesus é o autor da vida. Além disso, lemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que é por ocasião da volta de Cristo ao som de trombetas que ocorre a ressurreição dos mortos. Então, este paralelismo com o levantamento de Miguel e uma ressurreição prometida no Antigo Testamento, com a segunda vinda de Cristo e a ressurreição prometidas no Novo Testamento, mostra que há um paralelo total entre Miguel e Cristo, entre a ressurreição prometida no Antigo Testamento e a ressurreição prometida no Novo Testamento. Então, Miguel é um nome funcional do divino Jesus e não rebaixa Cristo a uma categoria de criaturas. E aí você pode estar pensando, mas e Judas 1,9? Judas 1,9 não demonstra que Cristo não tinha autoridade para expulsar Satanás, considerando que diversas vezes Cristo expulsou Satanás? Veja, você fez uma leitura sincera de Judas 1,9, porém equivocada. O propósito de Judas 1,9 não é dizer que Miguel não tinha autoridade. O propósito é demonstrar que Miguel era um ser de classe, diferente de Satanás e diferente dos falsos profetas que não respeitavam autoridades espirituais. Então eu vou ler o contexto para você perceber isso. E vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, para você ver essa clareza, tá? Vamos ler aqui a partir do versículo 8 até o 10. Da mesma forma, essas pessoas, falando aqui de falsos ensinadores, não é? Afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Viu o contexto? O contexto não é a autoridade ou não de Cristo, é a zombaria por causa da imoralidade e a zombaria para com seres sobrenaturais. Segue os versos. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor te repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, ou seja, ao contrário de Miguel, não é? Zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e, deste modo, provocam a própria destruição. Você percebeu o contexto? Aqui é uma comparação
entre a postura elegante e autoritária, ao mesmo tempo, mas elegante de Miguel, com a postura desrespeitosa de falsos profetas que desrespeitam autoridades superiores. Aqui Miguel não se rebaixou ao nível do diabo. O diabo proferia juízos blasfemos, infamatórios, em alguns textos, contra Miguel, por ressuscitar a Moisés, obviamente, eles estavam brigando por um corpo morto, simplesmente. E aí Miguel, para não se rebaixar naquele nível, simplesmente disse, o Senhor te repreenda. Mais para frente você vai entender por que eu estou aqui ressuscitando Moisés. Então Miguel aqui não demonstra falta de autoridade. Jesus, na sua função de Miguel, ele demonstra ser um Deus de classe. Isso tem muito a nos ensinar. Nós não devemos nos rebaixarmos ao mesmo nível de críticos maldosos. Eu percebo muito nas redes sociais do Namíria, especialmente no meu canal no YouTube, há críticos que falam coisas horríveis contra mim e contra outras pessoas por crerem diferentemente deles. Nós não devemos nos rebaixarmos a este nível baixo. Nós temos que prover respostas bíblicas, permanecermos no campo das ideias, porque ir para o lado pessoal é uma característica do diabo. O diabo gosta de apelar. Quando ele se vê sem argumentos, ele apela. Os seguidores do diabo é a mesma coisa. Quando eles se veem sem argumentos, eles apelam para o lado pessoal. Então perceba, a nossa postura em relação a Miguel é a mesma de outros comentaristas. E eu vou ler aqui para você o comentário do Dr. Adam Clarke em relação a Judas 9. E você vai perceber que Judas 9 em nada diminui a pessoa de Cristo. Aqui diz o seguinte, muito se diz nos escritos judaicos sobre este personagem, que é Miguel, não é? Um rabi, chamado Rabi Judá HaKodesh, diz, onde quer que se espera a presença de Miguel, sempre se deve entender a glória da divina majestade. Assim, quer nos parecer que consideram Miguel, de algum modo, como o fazemos, em relação ao Messias manifesto em carne. Para Clarke, o nome Miguel era, obviamente, o nome funcional de Cristo, que se referia a Cristo manifesto em carne. Então, não existe um porquê de chamar os adventistas de heréticos por relacionarem Miguel a Jesus. Do contrário, para um cristão ser coerente com seu argumento e até honesto, então ele precisa dizer que Matthew Henry, Adam Clarke, John Land também são heréticos. Por que falar mal só do adventista e ignorar outros comentaristas protestantes? Não tem lógica, não tem razão nisso, ok? Então, conheça bem a doutrina adventista, você vai perceber que nós cremos sim na absoluta e plena divindade de Jesus Cristo. Muito bem, professor, muito bem, estamos apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas por SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e você tem ainda o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Várias maneiras de você mandar sua dúvida pra gente, manda aí e ela vai ser pescada para estar na mira da verdade. Chegou aqui um SMS, deixa eu ver se tem um nome da pessoa. Não tem aqui, a pergunta é a seguinte, professor. Nos explique Romanos 14, porque parece que está contradizendo o livro de Levítico, principalmente no versículo 14, onde ele está falando de alimentos. E também no versículo 5, parece contradizer o quarto mandamento. Vamos ler aqui então Romanos 14 para a gente contextualizar, o verso 14, o que está dizendo aqui. Romanos 14, por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura por ele. Verso 15,
Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Olha só, sobre os alimentos puros e impuros. Depois lá no verso 5, Romanos também diz o seguinte: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Esses dois textos separadamente dá a entender que parece que Romanos está indo contra Levíticos, quando fala dos alimentos puros e impuros, e também sobre a guarda do quarto mandamento. Professor, como é que a gente consegue explicar isso aqui? Aqui não é difícil de entendermos. Antes, vamos fazer uma avaliação breve com o telespectador e ouvinte, considerando o seguinte: a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento, ok? Então, quando Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16 assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, Paulo estava se referindo aos livros do Antigo Testamento. Então, de forma alguma, Paulo estaria indo contra a Bíblia que ele usava. Se Paulo fizesse isso, ele seria um herege, não seria um apóstolo inspirado. Então você tem que entender que Paulo não era contra Levítico 11, nem Deuteronômio 14, e muito menos contra a lei de Deus em Êxodo 20. Nós podemos perceber, sim, que nos escritos de Paulo ele faz uma leitura, uma releitura do Antigo Testamento, mas tudo contextual, sem distorcer ou manipular ou mudar nada, até porque nenhum ser humano pode mudar a Bíblia. Nenhum apóstolo tem autoridade para isso. Outro detalhe importante: quando Paulo escreveu Romanos, você precisa avaliar o contexto histórico, né, na verdade o contexto cultural aqui envolvido. Em Romanos 14, Paulo estava tratando de alguns assuntos, entre eles a questão da pureza ou impureza cerimonial. Como que nós sabemos isso? Você vai ver que não é um assunto relacionado a Levítico 11, a carnes impuras. A questão aqui é cerimonial. Tá? Então, por exemplo, em Romanos 14, tem uma palavra-chave ali grega que vai nos ajudar na interpretação. Diz assim, ó: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. A palavra impura aqui no grego é a palavra koinos. Esta palavra koinos, ela não é usada na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, em relação a alimentos imundos, mas esta palavra é usada em relação à impureza cerimonial. Esta mesma palavra koinos no grego, que aparece aqui em Romanos 14, ela aparece, por exemplo, lá em Marcos capítulo 7, 2 a 5, quando Cristo fala a comer alimentos mesmo sem lavar as mãos em ritual de purificação. Então, esta relação da palavra grega koinos para impuro nos mostra que a questão tratada em Romanos 14 não é se um alimento é puro ou impuro no sentido moral ou dietético propriamente dito. A questão é cerimonial. Então, a questão envolvida aqui é a questão cerimonial. É bem provável que os cristãos em Roma estivessem tendo problemas com rituais de purificação. E há também aqui no contexto base para crermos, né, que alguns estavam com dificuldades de comerem certos alimentos por medo de tais alimentos terem sido sacrificados a ídolos. Em relação ao versículo 5, que fala que cada um tenha um dia bem definido em sua própria mente, que cada um julga iguais todos os dias, o assunto aqui também não tem nada a ver com o dia de guarda, por algumas razões. Primeiro, em Atos 16, 13, vemos o apóstolo Paulo observando o sábado mesmo num território pagão.
É muito estranho, né, imaginarmos Paulo guardando o sábado e depois ensinando os cristãos de Roma a não guardar o sábado. Paulo estaria sendo aquele pai totalmente irresponsável ou mãe irresponsável que diz assim para os filhos, olha, façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Né? Então Paulo guardava o sábado, até em territórios pagãos, como lemos em Atos 6,13, porém ensinava a não guardar o sábado. Não tem lógica isso. Outro ponto, não vemos na Bíblia e em nenhum registro histórico sério, diríamos assim, qualquer indício que depois desse texto a igreja judaica cristã de Roma deixasse de guardar o sábado. Eles não interpretaram Romanos 14,5 como uma desautorização ou abolição do mandamento, do quarto mandamento. Muito pelo contrário. Você percebe ali em Mateus 24:20 que Cristo profetizou que 70 anos depois da cruz, o sábado continuaria sendo observado. Então, esses dias mencionados aqui no versículo 5 também tem a ver com dias de ordem cerimonial. É possível que ele estivesse observando festividades cerimoniais com o propósito errado e tirando Cristo do centro. Então, não se pode descontextualizar Romanos 14 do restante das Escrituras, porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Muito bem, você pode mandar as suas dúvidas pelo nosso SMS. Aproveite aí, o número é 12 981510101 e pelas redes sociais facebook.com/Na Mira da Verdade e também no Instagram, @Na Mira da Verdade. Participe, mande a sua dúvida pra gente. Nós temos que ir pro intervalo e daqui a pouquinho eu vou mostrar isso aqui pra você e como você faz pra ganhar, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e eu queria mostrar para você aqui o novo curso bíblico que a Novo Tempo está apresentando e mandando gratuitamente para você. É esse aqui, ó, Apocalipse, Revelações de Esperança. É um curso bíblico com 21 lições sobre o Apocalipse, num pequeno livreto que eu tenho certeza que vai ajudar você a compreender muitas coisas. Ele foi todo elaborado pelo pastor Luiz Gonçalves e eu tenho certeza que vai abrir a sua mente sobre esse livro maravilhoso. Para você pedir, você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga, vai fazer um cadastro e você vai receber gratuitamente na sua casa esse curso bíblico sobre o Apocalipse. Fantástico, aproveite, nós estamos divulgando aqui e você até o dia 10 aqui no programa Na Mira da Verdade, aproveite aí, peça o seu curso bíblico sobre o Apocalipse, Revelações de Esperança e você vai receber aí gratuitamente na sua casa, tá bom? Participe também mandando a sua pergunta pra gente, como por exemplo, essa aqui que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Jefferson de São Paulo. E professor, ele pergunta o seguinte, o livro de Pedro faz duas alegações sobre o inferno. Diz que Jesus, após a sua morte, foi pregar no inferno e a outra alegação é que Deus separou anjos rebeldes no inferno. A minha pergunta é, que inferno é esse que fala o livro de Pedro? Já existe um inferno? Essa questão do inferno sempre chega aqui e sempre temos dúvida, porque a Bíblia fala em vários textos sobre o inferno. Agora, você mesmo já disse algumas vezes que o inferno ainda não existe. Como é que a gente explica isso? Você está na mira, meu irmão. Vamos lá ajudar os nossos amigos. Veja, 1 Pedro 3,19 é o primeiro verso que ele disse, e o segundo é 1 Pedro, na verdade não, é 1 Pedro 3,19 e tem um que é 2 Pedro 2,4. Isso mesmo, vamos avaliar esses dois versos aqui. Veja, se você avaliar bem os versos, você vai perceber, na verdade, que a Bíblia não ensina a existência de um inferno hoje, mas ela joga a existência, o tempo da existência do inferno, a gente é futuro. Então vamos aqui
analisar 2 Pedro 2,4. Diz assim, ó. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Aqui parece uma contradição. Como que eles estariam no inferno se eles estão reservados para o juízo? Porque se já está no inferno sendo punido, então ele não está reservado para juízo, ele está sofrendo desde já o juízo. Então tem alguma coisa errada aqui, não com o texto, mas com a nossa interpretação. O que atrapalha um pouquinho a nossa interpretação é a palavra inferno que aparece aqui, tá? Algumas traduções optaram por não colocar esta palavra aqui em 2 Pedro 2,4, tá? Por exemplo, se você for para a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, ou a Bíblia de Jerusalém, se eu não estou enganado, você percebe que a palavra aqui, na verdade, é tártaro. Óbvio, pode ser traduzido por inferno, tártaro, até pode, mas não no contexto bíblico. Por quê? A palavra tártaro, ela significa lugar de trevas, tá? E ela não combina bem com a palavra inferno, porque na compreensão popular, inferno seria um lago de fogo. Um lago de fogo não necessariamente um lugar de trevas. Então, eruditos creem que esta palavra tártaro, que foi traduzida por inferno em nossas versões, ela significa não um lugar físico em si, mas como tártaro significa lugar de trevas, eruditos creem que tártaro aqui, ou inferno, se refere, na verdade, à condição moral, à condição espiritual, à condição de trevas espirituais, nas quais se encontram esses anjos por terem abandonado o estado original de pureza deles. Esse significado de tártaro, ou seja, apresentando como um sentido metafórico e não como um lugar físico, combina melhor com o restante do verso, né? Porque diz assim, que ao eles serem precipitados nesse tártaro ou nesta condição moral de trevas, porque se afastaram de Deus, eles estão reservados para o juízo, ou seja, isso indicaria o quê? Eles foram realmente expulsos dos céus, abandonados a uma condição de trevas espirituais, estão aqui na terra, como diz Apocalipse 12, 7 a 12, sendo reservados para o juízo que virá após o milênio, quando eles forem jogados definitivamente no lago de fogo, como ensina Apocalipse 20, 7 a 10. Apocalipse 20, os versos 7 a 10, mostra que esses anjos serão jogados no lago de fogo após o milênio. Então, eles não estão no inferno hoje. Ok? Então, lembre também de um outro texto aqui que é interessante para essa interpretação, é Mateus 8. Em Mateus 8, quando Cristo se apresenta diante de uma pessoa possessa, né? 2 homens possessos, um dos demônios grita assim para Cristo. Ó. Na verdade, os demônios gritam, né? No verso 29 de Mateus 8. Ó. Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Ou seja, eles não estavam sendo atormentados ainda. Tanto que eles estavam possuindo pessoas. O próprio demônio sabia que o tempo para ele ser atormentado não havia chegado. Né? Então, eles não estão no inferno no sentido físico. Eles estão no tártaro no sentido metafórico, ou seja, estão em trevas espirituais porque abandonaram o seu estado de pureza e serão jogados no lago de fogo depois do milênio. Então, junte essas informações e você não vai perceber de forma alguma a doutrina do inferno eterno mencionada aqui em 2 Pedro. Pedro não tem isso em mente. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui um texto da Bíblia, é uma outra polêmica que sempre surge em alguns textos aqui da Bíblia. É 2 Reis, capítulo 2, verso 24. A pergunta aqui do Emerson é a seguinte: eu queria que o professor me explicasse 2 Reis 2, 24, onde Deus
manda 2 ursas para matar 42 crianças que zombavam de Eliseu. Olha só, isso aparentemente contradiz completamente o mandamento de não matar. Agora, foi o próprio Deus, através de Eliseu, que manda 2 grandes animais, 2 bestas feras, destruir 42 crianças que estavam chamando Eliseu de careca. Como é que é isso, professor? Como é que a gente vê o amor de Deus num texto desse? Como que a gente explica essa situação, meu amigo? Primeiramente, não eram crianças, eram rapazes. Ah, é? A Bíblia tem alguma versão que fala isso? Tem, nós vamos ler aqui, ó. Vamos ver aqui na minha. Eram rapazinhos adolescentes. Já eram pessoas responsáveis por suas ações. O que diz aqui, eu vou ler na tradução, na Nova Versão Transformadora. Vamos ler aqui a partir do versículo 23. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade. Isso, perfeito, perfeito. A rapazes é realmente no texto, título, sentido de adolescente mesmo. Começou a zombar dele. Vai embora, careca, gritava. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e por fim voltou para Samaria. Por que foi necessária essa punição duríssima para esses adolescentes? Quando nós lemos aqui o 2º livro de Reis, nós percebemos que o povo de Israel estava numa corrupção absurda. Eles haviam se tornado extremamente idólatras, sem respeito para com as coisas de Deus e inclusive para com a vida humana. Quando Eliseu começa o seu ministério profético, todo o bem-estar de uma nação estava em jogo. Uma nação que já era rebelde. Então, para Deus validar o ministério profético dele, ele não poderia permitir que esses 42 seguissem zombando do profeta, sem nenhuma punição, porque isso iria servir de um péssimo exemplo para todos os jovens restantes da tribo, para todas as pessoas restantes. E se mesmo com sinais, se mesmo com revelações claras de Deus, eles já eram maus, rebeldes e desrespeitavam a Deus, imagine se isso aqui é deixado para trás. Então esses 42, que não tinham respeito algum para com Deus, eram blasfemadores e já responsáveis por suas ações, podiam escolher entre o bem e o mal, Deus mandou sim juízo sobre eles e as ursas despedaçaram 42 deles. Nós como seres humanos precisamos entender que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Tem muitas pessoas que só querem ouvir falar do Deus amoroso. É Deus fazer um ato de justiça, e Deus não é amor mais. Mas você está confundindo amor com libertinagem, é coisa diferente. Outras pessoas já vão para outro extremo, né? Só querem saber do Deus justo, eles só sabem falar de punição e não falam do amor de Deus. Então, se nós cristãos queremos entender devidamente o caráter de Deus, conforme revelado na Bíblia, nós precisamos entender que Ele é amor e justiça, não podemos ir para um extremo e nem para outro. Muito bem, professor, muito bem. Agora tem aqui uma daquelas perguntinhas capciosas, meu amigo. Quem mandou foi o Samuel e ele diz o seguinte: minha dúvida é a seguinte: o apóstolo Paulo, segundo o relato bíblico, pregou a toda criatura debaixo do céu. E este seria o sinal da volta de Jesus, a pregação do evangelho a toda criatura. Então, por que Jesus não voltou? O apóstolo Paulo realmente, professor, pregou a todos em sua geração? Aí vamos entender uma coisa, quando Paulo fala isso, eu não me recordo agora, acho que é em Filipenses, quando ele fala que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, era na esfera geográfica dele, ele estava alegando o seguinte: por onde eu passei, eu preguei o evangelho. Então Paulo não pregou em todo o mundo sozinho, não teria como isso, né? Então não é esse o contexto. No contexto, que eu me lembro bem, só não lembro a referência agora, né, Paulo está dizendo que no ministério dele, com todas as viagens missionárias que ele fez, por toda a região que ele visitou, ninguém ficou sem saber o evangelho.
Já a declaração de Cristo, de Mateus 24:14, é abrangente no sentido universal. De Paulo é num sentido mais local, não tem contradição alguma, é só você avaliar o contexto. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Essa aqui, deixa eu ver, vem de Belo Horizonte, quem mandou foi o Paulo, de Belo Horizonte. A pergunta do Paulo é a seguinte: em 1 Coríntios 5, dos versos de 1 a 13, o apóstolo Paulo pede que a congregação de Corinto expulse de seu meio um pecador manifesto e impenitente, e recomenda que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que quer dizer entregue a Satanás e também salvo no dia de Cristo? Isso está lá em 1 Coríntios 5, os versos de 1 a 13. Como é que fica essa história, professor? O espírito aí, o que ele estava querendo dizer aí? Vamos ajudar o nosso telespectador. Veja, aqui no contexto, Paulo estava extremamente chateado com a igreja de Corinto, porque eles não tomaram providências em relação ao pecado de um indivíduo. O que ele havia feito? Se você ler aqui o versículo 1, diz assim, ó, que o indivíduo fez algo, Paulo estava aqui extremamente chateado, né? Que nem os pagãos estavam fazendo ali, né? O indivíduo ficou com a mulher do próprio pai dele. Ou seja, o indivíduo manteve relação sexual com a madrasta dele. E a igreja não fez nada em relação a isso. E Paulo ficou doido, né, dizendo o seguinte, que isso não era motivo para eles se orgulharem, pelo contrário. Isso era um motivo de vergonha para eles. Eles deveriam agir devidamente punindo esse indivíduo. E qual era a punição? Aí você vai para o verso 5, não é? E diz o seguinte, que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. No contexto, olha o que diz o verso 2, ó. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, ser entregue a Satanás é disciplinar o indivíduo, tirá-lo do corpo de membros da igreja. Quando sai da igreja, quando ele é desligado, diríamos assim, ele automaticamente está fora do reino de Deus. Quem automaticamente está fora do reino de Deus está no reino de quem? De Satanás, é óbvio. E aí, quando o texto diz para a destruição da carne, quer dizer que como resultado dele fazer parte agora do reino de Satanás, estar fora do reino de Deus, ele iria, obviamente, ter consequências. Iria sofrer mentalmente, fisicamente, porque longe de Deus, o sofrimento dele ia ser maior, né? E aí, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, se refere a quê? O ser humano convertido a Jesus, ele é visto como um ser espiritual integral em relação com Cristo. Então, se você ler todo o contexto de 1 Coríntios 5, a qual conclusão você chega? Que Paulo está dizendo o seguinte, remova esse indivíduo do rol de membros, para que como resultado da remoção ele sofra, ele aprenda com o sofrimento por estar no reino de Satanás, a fim de que com esta aprendizagem ele possa voltar, se converter novamente e estar salvo no dia do Senhor. Então, o detalhe é que você e eu não podemos interpretar o termo espírito e carne com as noções gregas para esses termos. Você tem que interpretar do ponto de vista bíblico, porque espírito assume vários significados, mas não esse significado de uma entidade que sai fora do corpo. Carne na Bíblia, o corpo, não é algo ruim, pelo contrário, o material é algo bom. Tanto que você lê no livro de Cantares, é um incentivo constante ao ser humano desfrutar do prazer sexual com seu cônjuge. Então, se você tirar da sua mente essas pequenas noções gregas de espírito e de carne ou corpo e ir para a Bíblia, você não vai ter problemas na interpretação desse tipo de verso. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha boa aqui que vai entrar na mira. Mateus
Beretta, ele quer saber o seguinte: em Apocalipse, Jesus chama o Pai de meu Deus. E Jesus que está ao lado do Pai, portanto, não é mais um humano que se fez carne e se esvaziando, e sim sujeitando ao Espírito. E Paulo, em Coríntios, diz que ele vai se sujeitar ao Pai. Se Jesus é Deus, Deus tem um Deus e se sujeita a alguém? A pergunta é essa: já que Jesus é Deus, por que Paulo diz lá em Paulo não, por que em Apocalipse é dito que Jesus se refere a Deus como meu Pai, dando a entender que existe uma hierarquia? De fato, existe essa hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quando nós estudamos sobre a divindade de Cristo, querido irmão, nós não podemos considerar apenas um grupo de textos e desconsiderar um segundo grupo de textos. Isso não é correto e, obviamente, vai fazer mal para a nossa espiritualidade. Por exemplo, em Colossenses 2,9 é dito que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra divindade no grego de Colossenses 2,9 é a palavra theotes. É uma palavra que se refere à própria face de Deus Pai. Então, em que sentido Cristo tem toda a divindade? Quer dizer que ele não tem menos e nem mais que o Pai. Se o texto quisesse dizer que Cristo tem só uma qualidade divina, a palavra grega não seria theotes, seria theiotes. Mas como Paulo utiliza a palavra theotes para divindade em Colossenses 2,9, ele está dizendo que Cristo é plenamente Deus e não tem discussão para Paulo. O que você está confundindo é a subordinação funcional de Cristo com uma subordinação essencial da divindade. Isso o irmão não pode fazer. Tá? A subordinação de Cristo em relação ao Pai é funcional. Por quê? A partir do momento em que Cristo encarnou, ele assumiu dupla natureza. E ele assumiu uma função inferior ao Pai. O Pai não encarnou, Cristo encarnou. Então, Cristo tem uma função inferior ao Pai. Agora, a subordinação funcional de Cristo não é a mesma coisa que uma subordinação essencial. Porque Colossenses 2,9 diz que Cristo é plenamente divino e usa a palavra grega theotes. Se Cristo fosse um ser menor, aí sim isso seria paganismo. Isso seria uma crença de que há um Deus maior e um Deus menor. A Bíblia não ensina isso. Outro detalhe, querido irmão, se o fato de Cristo chamar o Pai de meu Deus indica que Cristo é inferior em essência divina, então o Pai também é inferior a Cristo, porque em Hebreus 1,8 o Pai chama Cristo de Deus. Olha o que diz aqui: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ué, nós não podemos dizer que o Pai agora é inferior a Cristo em sua essência divina, porque o Pai chamou Jesus de Deus. Não tem lógica. Então o seu raciocínio não está correto. Cristo não diminui a sua divindade por chamar o Pai de Deus, assim como o Pai não diminui sua divindade por chamar Cristo de Deus. Essa subordinação é só funcional. E curioso é que aqui em Hebreus 1,8 está sendo usado aqui um salmo, né? O teu trono, ó Deus, é para sempre, se eu não me engano é o Salmo 45, né? Que fala de Jeová. Então o Pai aqui identifica Cristo com Jeová no Antigo Testamento. Você não pode negar um fato desses, isso é muito claro no texto. Vou recomendar uma coisa para o querido irmão, com muito carinho e respeito, que eu percebo que o irmão não crê na doutrina da Trindade. Irmão, é muito importante que você estude uma obra de teologia sistemática, isso vai lhe ajudar muito. Tá? A teologia sistemática é uma área da teologia que sistematiza doutrinas bíblicas, entre elas a doutrina de Deus. E nesta sistematização de doutrinas, você vai encontrar textos espetaculares que comprovam a plena divindade de Cristo
E uma teologia sistemática você pode compreender perfeitamente a diferença entre a unidade essencial de Cristo com o Pai e a sua subordinação funcional. E uma outra obra que você pode ler também, se você quiser, é uma obra de teologia histórica. Por quê? O historiador, o teólogo histórico, ele mostra que muitas destas crenças contra a Trindade atualmente, isso já existiram no passado. E que teólogos do passado, pais da igreja, já refutaram todas elas. O que acontece é que essas crenças heréticas contra Cristo e contra a Trindade, elas só assumem um pouquinho, uma roupagenzinha diferente, mas isso sempre existiu no seio do cristianismo. Então, quando você analisa a teologia histórica, você vê que Salomão estava certo ali em Eclesiastes 13, quando fala assim, não há nada de novo debaixo do sol. Né? As pessoas criam umas heresias contra a Trindade, mas isso já existiu, isso já foi refutado. Tá? Deixa eu lhe indicar rapidamente aqui algumas obras. Se você quiser se aprofundar em relação ao assunto, deixa eu pegar aqui o nome de uma teologia sistemática. Uma das teologias sistemáticas que você pode adquirir é a do Wayne Grudem. Né? Então essa é uma teologia que eu recomendo para você. Tem também a teologia sistemática do Norman Geisler. Entra lá no site da editora Vida Nova, tá? vidanova.com.br. Ali você vai perceber várias teologias sistemáticas e tem uma teologia histórica também muito boa no site da Vida Nova. Deixa eu pegar aqui para você. Eu quero dar o nome desta obra para você, além das obras de teologia sistemática que a editora Vida Nova produz, tá? Teologia, tem uma teologia histórica que eu inclusive estou lendo ela, excelente. Aqui, ó, essa obra aqui, ó, é Teologia Histórica, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã, de Greg R. Allison. Aqui você vai ver algo muito interessante. Como que no passado a Trindade era questionada e como que os autores foram respondendo a esses questionamentos. Qualquer pessoa que ler uma obra de teologia histórica e especialmente estudar uma teologia sistemática, não tem como ele não crer na Trindade. Ok? Esse é material bom, de qualidade. Então acesse lá vidanova.com.br. Muito bem, professor. Nós temos apenas um minutinho, eu não consigo colocar uma pergunta, mas eu queria agradecer a você que tem mandado as suas perguntas, perguntas boas, onde a gente aprende a palavra de Deus. São as suas dúvidas que ajudam todos que nos acompanham, todos que assistem, a aprender mais. E eu queria agradecer a você que tem feito esse programa acontecer, você que acompanha a gente, mandando suas perguntas, seja pelo SMS, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso blog. Quantas e quantas perguntas chegam aqui, a gente não consegue responder todas, mas eu digo para você, não desista, continue mandando a sua pergunta para a gente, porque a qualquer momento ela vai estar na mira da verdade, viu? Obrigado pela sua participação, professor. O nosso tempo encerrou, a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Vai ser um prazer, obrigado telespectador e ouvinte por enviar as suas perguntas e lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Muito bem, você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos aqui sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!